Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante, eu sou desenvolvedora de software e nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa playlist sobre lógica de programação essencial. E essa aula nós vamos falar sobre pensamento computacional e lógica de programação. Então vem aqui comigo. Vamos entrar aqui na pastinha referente a essa aula, aula 1. Aqui nós temos o README, onde estamos concentrando aqui a parte teórica da nossa aula. Caso você queira ter um spoiler sobre as outras aulas, você vai vir aqui no menuzinho File, e aqui cada aula tem seu respectivo README. Então vou colapsar aqui e vamos focar na aula de hoje. Primeiro vamos começar falando sobre pensamento computacional. Então o que é esse pensamento computacional? Nada mais é, pessoal, que uma forma de resolver problemas. Quando estamos tratando desse conceito de pensamento computacional, nós vamos tentar resolver uma determinada situação ou um problema de uma forma que seja assertiva e lógica, a fim de a gente poder chegar no resultado final. E o interessante é que o pensamento computacional ele é embasado por 4 pilares, que é o pilar da abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e, por último, o algoritmo. Então vamos conversar aqui um pouco sobre esses pilares. Aqui no README, como vocês podem ver, eu deixei um resuminho aqui de cada pilar e eu vou detalhar mais um pouco aqui com vocês para que fique mais fácil o entendimento do que é o pensamento computacional. Vamos falar sobre a abstração. Reconhecer o que é mais importante na situação problema para deixar de lado o que não for essencial. Então, quando você pensa num problema, vamos, por exemplo, pensar numa questão do Enem. Então, quando você pega ali aquela questão do Enem, a gente vê um texto enorme. Às vezes, a resolução do problema é um cálculo bem pequenininho. Você vai pegar todo aquele enunciado grande e vai focar só no que é essencial para a resolução do problema. Então, essa parte aqui é a abstração, tá? E detalhe, quando nós estamos falando de pensamento computacional, ele não é utilizado, tá, esse conceito, apenas no mundo da computação, tá bom? No mundo real, também em outras situações, em outras áreas, também utilizamos o pensamento computacional, porque nada mais é do que uma forma de resolver um problema, ok? Mas voltando aqui aos pilares, depois de abstrair desse problema, passamos aqui para a parte da decomposição, que nada mais é o que? Dividir o seu desafio em problemas menores para facilitar a sua compreensão. Então, tendo ali só o que interessa para poder resolver o seu problema, você vai decompor ele em problemas menores. Aí você consegue ver o que é mais importante, o que não é, por onde começar. Depois que nós já passamos pela parte da decomposição, também temos uma outra etapa aqui chamada de reconhecimento de padrão. O que se assemelha no problema, quais as repetições e similaridades que ele tem e que podem auxiliar na sua resolução. Então, como temos ali o problema já dividido em partes, aqui a parte do reconhecimento do padrão ela é interessante porque nós vamos juntar as pecinhas, nós vamos conseguir juntar as informações para poder nos ajudar a resolver o problema e eventualmente se tiver ali alguma informação que está sobrando, então que nós já passamos por outras etapas, a gente consegue resolver aqui nessa etapa de reconhecimento de padrão. Então, depois que nós fizemos isso, nós podemos ir de fato para a parte do algoritmo, que o que? Propõe uma ordem e sequência de passos para resolver o desafio ou um problema. Então, para complementar, aqui propõe uma ordem e sequência de passos finito. Então, quando nós estamos falando de algoritmo, é a hora de fato da gente resolver ali o problema, a gente vai ter o início da resolução do problema e o fim, Então, dentre essas duas etapas, temos ali uma sequência de passos finitos. Por que eu falo isso? E também se aplica em outra situação. Você está resolvendo ali um problema do Enem, você pegou ali aquele problema, você abstraiu, só pegou o que é importante, você decompôs ali o enunciado em partes menores, você viu ali quais são os padrões do enunciado que a banca escreveu ali aquela questão para você. Você vai reconhecer, vai deixar tudo separado para no final você começar a fazer os cálculos, por exemplo. E esses cálculos, ele deve haver uma sequência, Então, primeiro você vai ter que multiplicar algum número, dividir outro, subtrair, tirar a raiz, enfim. Quando nós estamos escrevendo para o computador, passando ali as instruções em forma de algoritmo, nós também temos que escrever esse algoritmo em uma sequência finita de passos, Mas sobre o algoritmo vamos falar um pouquinho mais para frente.
Então, espero que vocês tenham entendido, né, sobre esse conceito de pensamento computacional. Agora vamos falar sobre o que é lógica de programação. Isso aqui é bem interessante. A lógica de programação serve para traduzir os pensamentos humanos para o computador, já que os computadores funcionam através de código binário e não têm a mesma linha de raciocínio dos humanos. Então, passada a etapa do pensamento computacional, agora nós queremos utilizar o computador para poder resolver ali um determinado problema, né? Uma determinada situação, como por exemplo, criar um software, né? Fazer um reconhecimento de fala, podemos também usar um computador, né, para poder criar um aplicativo móvel, usar o computador para criar um aplicativo para a gente poder administrar o nosso banco, né, nossa conta bancária. Então, todas essas situações que você tem aqui agora, você precisa falar para o computador o que é que você quer que ele faça, né? Então, para isso, existe a lógica de programação. E o computador, ele não entende a nossa fala, ele não entende a língua humana, a linguagem humana. Ele só entende o código binário, que é, né, para poder falar aqui, mas sem entrar muito em detalhes, 0 e 1. Tá? Então, tudo que você escreve no computador, no final, ele só interpreta a parte binária, que é 0 ou 1. Então, para isso, existe a lógica de programação, para poder fazer, vamos dizer assim, essa tradução, né, da linguagem humana para a linguagem binária. Beleza, então como é que a gente faz isso? Já ouvimos falar, né, que é através do algoritmo, né? Os algoritmos fornecem uma abordagem sistemática e lógica, como vimos lá no pensamento computacional, para resolver problemas, garantindo que cada uma dessa etapa, né, seja claramente definida e possa ser executada em um número finito de passos, né? Para a gente poder representar, né, esse algoritmo, existem algumas formas. Aqui eu citei algumas, como por exemplo, a descrição narrativa, um fluxograma, também tem outra aqui, ó, o pseudocódigo, e por fim, né, que é o que é largamente utilizado e que na prática, né, na vida real nós utilizamos, são as linguagens de programação, né, para poder escrever aí e representar esse algoritmo. Então vamos começar aqui falando sobre a descrição narrativa, né? Então a descrição narrativa nada mais é do que um guia, né, um passo a passo de como fazer ali, executar uma determinada situação. Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo sobre como trocar uma lâmpada. Então, quando nós estamos utilizando a descrição narrativa, né, para poder definir o passo a passo, né, que no caso é o algoritmo, para poder trocar uma lâmpada, nós escrevemos com linguagem normal, tá? Por exemplo, aqui, ó, quais são os passos, né? Passo 1, certifique-se que a lâmpada esteja desligada. Passo 2, desenrosque a lâmpada antiga. Passo 3, coloque a nova lâmpada. Passo 4, ligue a lâmpada. Passo 5, descarte a lâmpada antiga. Veja que aqui existe uma sequência infinita de passos. Porém, eu posso descartar a lâmpada antiga antes de desenroscar essa lâmpada do bocal? Não posso. Então, por isso que é uma sequência de passos. Eu preciso de um passo para poder seguir para o outro, tá bom? E isso aqui eu faço com uma descrição narrativa, mas essa não é a única forma da gente poder descrever um algoritmo. Também tem uma forma aqui, ó, bem interessante, chamada fluxograma, que é uma forma de mostrar o passo a passo de uma maneira mais visual, utilizando-se de elementos gráficos, né? Então, também retomando aqui o exemplo do trocar uma lâmpada, tem aqui um algoritmo, né, representado por um fluxograma, onde ele tem um início e ele tem um fim. Tá? E esse início, ó, liga o interruptor. Aqui, ó, tem uma estrutura condicional, né, sim ou não. Se a lâmpada acende, eu termino o algoritmo, né, porque se a lâmpada acende, então não preciso trocar. Aqui, se não acende, aí que eu começo. Eu vou pegar uma escada, vou posicionar a escada abaixo da lâmpada, vou pegar uma lâmpada nova, vou subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova, e depois que eu coloquei a lâmpada nova, eu vou ver se essa lâmpada acende. Se essa lâmpada acender na lâmpada nova, eu vou finalizar no meu algoritmo. Caso não acenda, eu vou ter que recomeçar. Aí eu vou fazer o quê? Vou retirar a lâmpada velha, vou colocar a lâmpada nova e tentar de novo para ver se essa lâmpada acende ou não. E assim sucessivamente, né? Veja que esse fluxograma, ele tem aqui alguns símbolos, como esse símbolo, tem esse losango aqui, tem o fluxo, né? Tem aqui as setas, tem, ó, essa seta aqui, ó, voltando, né, para dizer que ele está repetindo, né, algum processo.
E pessoal, eu quero que vocês tomem nota aqui do fluxograma, porque eu participei de um processo seletivo para estágio e lá no meu processo seletivo teve uma etapazinha com low code. E nessa etapa eu tinha que criar um fluxograma, né? Foi me dada ali uma determinada situação onde eu teria que montar um fluxograma com alguns passos, né? Então eu tinha que utilizar desses elementos aqui, ó, desse retângulo, desse losango, tinha que utilizar algumas flechinhas para poder descrever ali aquele algoritmo nessa imagem aqui, né? Nesse fluxograma. Então fica aí a dica, né? Caso você um dia participe aí de um processo seletivo, talvez seja pedido, né, que você entenda um pouquinho sobre o fluxograma. Aí, ó, pensando nisso, né, eu já deixei aqui essa figura, onde tem aqui, ó, a representação gráfica aqui, ó, pra gente poder colocar em um fluxograma. Eu recomendo que você dê um pouquinho de atenção, dê uma lida, não vai custar nada, ok? Bom, também, né, temos aqui uma outra forma para exemplificar um algoritmo, né, que é através de pseudocódigo, né, que é a forma mais próxima de escrever um código que se assemelha à estrutura de linguagem de programação, como Java, Python e JavaScript, né, são aqui uns exemplos. Quando nós falamos, gente, de pseudocódigo, nós estamos falando de uma forma que mais se assemelha à linguagem humana, né? Então, aqui eu trouxe para exemplificar a linguagem de programação, né, que junto com a IDE é chamada Égua. Inclusive é brasileira, tá? Foram brasileiros que desenvolveram aqui essa linguagem de programação. Existe uma outra também muito famosa que é o Portugal, não acredito que alguns de vocês aqui já conhecem, e é bem semelhante, tá? Então eu vim aqui, ó, eu abri aqui, aqui ó, programação simples e moderna em português. Então, ó, vou aqui em programar. Para que serve, né, esse pseudocódigo? Aqui, pessoal, por exemplo, olá mundo. Escreva olá mundo. O que eu tô querendo falar aqui? Que eu vou pedir para a linguagem de programação Égua escrever esse olá mundo aqui nessa outra parte que seria o console. Então, ó, quando eu venho aqui executar, ele escreve. Por exemplo, olá Cami. Quando eu executo, olá Cami. Isso aqui é pseudocódigo. Ó, escreva é a linguagem como a gente fala. Vamos supor que eu quisesse imprimir essa mesma frase com a linguagem de programação Java. Como é que seria feito? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, para escrever com Java, o escreva do Java é o system.out.print. Olá, Cami. Suponhamos agora que nós queremos escrever com JavaScript. Para escrever no console com JavaScript, console.log. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que queremos escrever com Python. Com Python utilizamos o comando print. E assim sucessivamente, tá? Cada uma linguagem vai ter a sua sintaxe, a sua forma de fazer uma determinada ação. Ok? Mas isso aqui é só caráter de conhecimento, né? Não vamos entrar aqui nesse detalhe. Estamos conhecendo aqui a linguagem de programação, né, de pseudocódigo Égua. Vamos lá, vamos deixar aqui de lado. Então recomendo, tá, que você dê uma olhadinha aqui na linguagem de pseudocódigo Égua. Então tá bom, já que falamos agora, né, sobre pensamento computacional e lógica de programação, agora de fato, né, vamos entrar para conhecer a linguagem de programação escolhida, né, para nós trabalharmos no decorrer aqui do nosso curso, que é a linguagem de programação Java. Então vamos começar aqui conversando sobre a história da linguagem de programação Java. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, então eu quero já que você mentalize isso, tá? Quando a gente está falando do Java, você já vai ter que pensar na hora que o Java ela é uma linguagem que segue o paradigma de programação orientada a objeto. Você pode pensar assim, Cami, mas eu não sei nem o que é isso. Beleza, não precisa saber. Só foca nisso, tá? Só grava isso, na verdade, porque quem sabe em outro momento eu consiga, né, te explicar o que é programação orientada a objeto, mas a gente não consegue desassociar a linguagem de programação Java com esse paradigma, tá bom? Não que o Java não aceite outros paradigmas, como por exemplo o paradigma funcional, o paradigma concorrente, né? Anyway, mas o Java ele é fortemente orientado a objeto, tá? Então, aqui no decorrer do nosso curso, eu vou dar uma pincelada, né? Vou falar de algumas coisas sobre orientação a objeto que você nem vai perceber, talvez, que seja orientação a objeto,
Mas para esse curso, né, enfim, não faz sentido eu falar sobre orientação a objeto, né, porque esse curso aqui é um curso base, tá? Mas um dia, caso você queira se aprofundar na linguagem Java, você vai precisar entender, né, o que é esse paradigma de programação orientada a objeto, e para você de fato se especializar no Java, você vai ter que dominar esse paradigma, ok? Mas vamos seguir aqui. Então, né, é uma linguagem orientada a objetos, desenvolvida na década de 90 pela empresa Sun Microsystems e depois, né, foi vendida para Oracle, tá? Em 2008. Desde o seu lançamento, em 95, a plataforma Java foi adotada mais rapidamente do que qualquer outra linguagem de programação da história. Tornou-se popular pelo seu uso na internet e está presente em navegadores, programas e jogos de computador, celular, calculadoras e etc. Então o Java ele é muito versátil e ele pode estar em qualquer ambiente, tá? Então vamos seguir aqui e conversar aqui um pouquinho sobre as características pertinentes da linguagem de programação Java. Aqui eu separei 5 características que eu julgo importantes, assim, interessantes, para que você conheça um pouquinho do Java, para que a gente consiga acompanhar aqui no nosso mini curso. Essas são as únicas características? Não, tá bom? O Java é uma linguagem, na verdade o Java é uma plataforma, antes até de ser uma linguagem, mas isso a gente pode conversar em um outro momento, né, para não poder se delongar muito aqui nessa explicação sobre o Java. Mas como foi escolhido, né, que o nosso curso, que o nosso treinamento aqui fosse feito em cima da linguagem de programação Java, eu tenho também, né, que explicar para vocês um pouquinho, né, das principais características. Mais uma vez, você pode estar pensando aí, né, Cami, por que a gente escolheu a linguagem de programação Java? Porque eu fiz 3 enquetes, uma no LinkedIn, uma no Instagram e uma aqui no YouTube. E nessas 3 plataformas foi unânime, tá? A maioria de vocês escolheram que esse curso ele fosse feito em cima da linguagem de programação Java. Então por isso que eu tô aqui detalhando tanto o Java. Se fosse com TypeScript, eu iria trazer as características e contar um pouquinho da história do TypeScript. Assim com Python, assim seria com Kotlin e etc. Ok? Então, setado aqui essas expectativas, vamos continuar. O Java é uma plataforma independente, então ele tem até um sloganzinho que é Write Once, Run Anywhere, que é escreva uma vez e rode em qualquer lugar, né? O código Java ele é compilado em bytecode, atenção nisso, que é executado na máquina virtual do Java, que é a JVM. Isso permite que os programas Java sejam executados em qualquer plataforma que tenha uma implementação da JVM, tornando altamente portáteis. Então eu vou adiantar até aqui um pouquinho. Temos aqui essa imagem, né? Veja que ela está representando as fases de execução de um programa Java. Então veja que ele é dividido aqui em 2 partes. Outro detalhe também, essa imagem ela é bem simplista, tá? É só para você meio que ter uma noção de como é que é executado um programa Java, tá? Mas isso aqui não é só isso que tem, tá? Por detrás dos panos acontecem muitas outras etapas, tá bom? Então aqui ó, tem a parte de compilação do bytecode e tem a parte de interpretação desse bytecode. Então nós, como programadores, nós escrevemos uma classe Java, que é o código Java, que no final de tudo, ó, ele é convertido aqui, ele é interpretado para código binário. Lembra que o computador ele só entende código binário? 1010? Pronto, tá aqui ó, eu escrevi aqui em Java, vão ter aqui esses processos e ele vai ser aqui ó, no final, né, resumir aqui em código binário, que poderá ser interpretado pelo Linux, né, executado no Linux, executado no Windows, executado no macOS, mas depois eu volto aqui e falo com mais detalhes. Bom, falando mais um pouquinho aqui sobre a orientação a objetos, né, então Java é uma linguagem totalmente orientada a objetos, o que significa que a programação é feita através da criação e interação entre objetos, promovendo a reutilização e modularidade, tá bom? Então, mais uma vez, não conseguimos desagarrar, né, o conceito do Java como linguagem e a programação orientada a objeto. A gente não consegue, tá bom? Porque o Java ele é totalmente orientado a objeto. Mas isso não quer dizer que o Java não suporte outros paradigmas, como por exemplo, né, eu dei o paradigma funcional e o paradigma concorrente, não foi que eu falei? Bom, aí vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre a compilação e a interpretação. Então, o código-fonte Java ele é compilado em bytecode, aqui ó, ele é compilado em bytecode, cadê aqui? Tá? Pela compilação,
mas o bytecode ele é interpretado, aqui ó, o bytecode ele é interpretado pela JVM. Isso combina a eficiência da compilação com a portabilidade da interpretação, tá? É uma linguagem moderna, então o Java continua a evoluir com novos recursos e melhorias a cada versão. Vamos falar um pouquinho das versões do Java, né, no finalzinho aqui do nosso vídeo, incorporando conceitos mais modernos de programação. Então o Java ele está em constante evolução, tá? E ele tem uma documentação rica. A documentação oficial do Java ela é extensa e bem organizada, com especificações da linguagem e da API amplamente disponíveis. E outro detalhe, como o Java é uma linguagem muito utilizada, é uma das mais utilizadas no mundo, existe muita documentação, tanto aqui dentro do GitHub, como também as documentações em blogs, né, em sites também, como também a própria documentação oficial, né, da Oracle. Também tem vários tutoriais que ajudam a gente aqui a poder resolver um problema com o Java. Então vamos falar mais um pouquinho sobre as fases de execução do Java. Então, como eu já falei, né, anteriormente, né, primeiro nós escrevemos um código fonte. Então vamos escrever um código, aqui, ó, por exemplo, uma class chamada class.java. Então, para a gente criar, né, escrever o nosso código em Java, escrever o nosso algoritmo, nós escrevemos num arquivo com a extensão .java. Se fosse em Python, seria, por exemplo, tá, classe.py, né, py. Se fosse em JavaScript, seria classe.js. Se fosse em Kotlin, é classe.kt. E assim sucessivamente, tá? 2. Utilizamos o JDK para compilar o seu código-fonte e gerar um arquivo bytecode, arquivo com a extensão .class. Lembra que no vídeo anterior nós instalamos o JDK, que é o quê? Que é o Java Development Kit. Então nós precisamos desse kit de desenvolvimento Java para poder o quê? Gerar o bytecode. Okay? Para poder depois ser interpretado pela JVM. Para executar o seu programa, a JVM lê o arquivo compilado.class e as bibliotecas padrões do Java que estão no JRE. Então aqui a gente já deu para entender, né? Que o JDK é o Java Development Kit, o JVM é o Java Virtual Machine e a JRE é o Java Runtime Environment. Tá bom? Então cada uma dessas sopas de letrinhas aqui tem a sua funcionalidade dentro de um contexto Java. Quando nós instalamos o JDK, né, no vídeo anterior aqui na nossa máquina, dentro do JDK já existe, já vem junto, tá? Baixou, instalou o JDK, você ganha de bônus o JVM e a JRE, já vem junto com o JDK, tá? Por exemplo, se você não fosse desenvolvedor, eu não sou desenvolvedor, eu quero apenas rodar um programa Java na minha máquina. Então, você simplesmente vai instalar o JRE, que dentro do JRE você vai ter ali as classes e também vai ter a Virtual Machine. Então, com o JRE é o suficiente para você poder rodar um programa Java. Falando um pouquinho sobre as versões do Java. Lembra que o Java é uma versão moderna e está sempre se atualizando? Aqui, ó. Temos o OpenJDK, que foi o que nós instalamos ontem. É uma implementação de código aberto da plataforma Java, é desenvolvido e mantido pela comunidade de desenvolvedores em colaboração com a Oracle e outras empresas, que foi o que nós instalamos ontem, tá bom? Então aqui temos o Java, aqui eu fiz um recorte, tá, a partir do Java 8, mas tem Javas anteriores, né, do 1 até o 7. Aqui, ó, do Java 8, aqui até o último, que foi o Java, que será, né, o Java SE 22, né, que já está previsto para ser lançado em setembro de 2024. Então essa imagem aqui foi do Wikipedia, então fica à vontade, tá, para poder aqui dar uma olhada nessas versões. Atualmente, no momento, né, que eu estou gravando aqui esse vídeo, a versão Long Term Support, que é a LTS do Java, é a versão 17, tá bom? Que inclusive foi a que a gente instalou, né? Vamos ver aqui, ó, CMD, por exemplo, aqui, ó. Ó, temos o OpenJDK 17, tá bom? Na nossa máquina. Né? As versões LTS recebem atualizações regulares de segurança e correção de bugs durante um período específico de tempo, normalmente vários anos. Por exemplo, o Java 8 ele vai ter suporte até até dezembro de 2030 pela Oracle. Então, se você tiver o Java, né, LTS 8, né, com seus códigos e seus programas, você vai ter suporte, né, desse código até dezembro de 2030 pela Oracle. E caso, né, esse Java que você instalou na sua máquina e está desenvolvendo seus programas for pela Red Hat, você vai ter esse suporte até 2026.
né? Também, ó, tem aqui, ó, o Java 11, né? Então, até o máximo, cadê aqui, ó, setembro de 2026, ou pela Oracle ou pela Azul, né? Também temos outras versões, né? No caso a nossa, né, que nós temos aqui, que é o Java 17, ele vai ter suporte até setembro de 2029 pela Oracle, né? Então, ó, inclusive, daqui a pouquinho já vamos lançar aqui, ó, o Java 21, né, que ele vai ter suporte até setembro de 2031, tá bom? Então, quando nós vamos instalar na nossa máquina, geralmente instalamos as versões LTS por conta aí desse longo suporte, ok? Bom, então é isso, tá? Sobre o Java, eu queria dar esse banho de loja em vocês sobre a linguagem de programação Java. Já temos o JDK instalado na nossa máquina. E agora, pessoal, o que eu queria fazer com vocês? Então, criar um repositório no GitHub com vocês e deixar ele já pronto para receber a resolução dos exercícios a partir da próxima aula. Então, vamos organizar aqui comigo esse repositório? Vamos agora criar um novo projeto Java aqui dentro do Visual Studio Code. Ctrl Shift P. Aqui, ó, vamos digitar Java e vai ter aqui essa primeira opção, Create Java Project. Então, seleciono aqui, não vou escolher nenhuma ferramenta, tá bom, de build. E aqui eu vou escolher agora qual é a pasta que eu quero salvar, né, esse nosso projeto. Então, vai ser dentro da pastinha Documents. Ok, agora vamos dar um nome para esse projeto. Bom, coloquei assim, ó, resolução de exercícios, lógica de programação essencial, tá? Foi o nome que eu dei aqui ao meu novo projeto. Então, Enter. Aí, o próprio Visual Studio Code, ele vai se encarregar, né, de criar a estrutura de um projeto Java para nós. Aqui que é importante, veja que essa pastinha aqui, Source, SRC, como o nome já diz, é a pastinha principal, onde de fato aqui vão ser concentradas, né, as nossas classes Java, tá? Aqui no ponto code, né, isso quer dizer aqui que é uma pastinha oculta. Aqui tem um documento, né, chamado series.json, que são as configurações mesmo que o VS Code precisa para poder rodar aqui o nosso programa Java. Então a gente nem mexe nisso aqui. E aqui a parte de lib também é referente aqui ao VS Code com Java. Então, ó, esse app.java, ele tem esse template aqui, né? Então ele vai gerar essa classe aqui para nós, só para a gente poder testar, né, se esse projeto ele vai estar funcionando. Então, ó, deem uma olhadinha aqui do lado, aqui no Explorer, e nós vamos rodar aqui novamente essa classe. Aqui na minha máquina, pessoal, vocês vão ver que demora um pouquinho, porque eu estou utilizando, como vocês podem ver, né, uma máquina virtual. Então, às vezes demora um pouco a rodar um programa e etc. Né? Então, ó, Hello World, mesma coisa. Então, aqui, ó, o arquivo é o bytecode. O Visual Studio Code, ele dá um suporte ao Git, né? Que é o Git quem vai versionar os nossos códigos, lembra? Então, ó, nesse símbolozinho tem aqui, ó, Source Control. Então, quando você clica aqui, o VS Code já te dá a opção, pergunta assim, ó, você quer publicar no GitHub esse seu projeto? Então, ó, Publish. Então, quando a gente tenta, né, fazer essa publicação, ele fala, né, que a extensão do GitHub, ele quer que você faça um login, né, utilizando o GitHub. Então, vamos dizer, allow, né, você vai permitir. Aí agora você só precisa autorizar, né, que o GitHub ele seja utilizado dentro do VS Code. Então, ó, aqui, autorize Visual Studio Code. Então, ele pede a sua password. Aqui, de fato, é a sua password, não é o Access Token. É a sua password normal, né? Lembra que você criou aqui o seu user e também escolheu uma password lá quando nós fizemos o cadastro. Então, como eu já tenho salvo, eu vou colocar aqui e vou confirme. Pronto, então, ó, ele diz que agora, né, que já está permitindo, então, open. Então, eu vou abrir, ó, se ele permite, né, que eu utilize a extensão, né, para abrir, vou autorizar sim. Então tá fazendo aqui, ó. Aí o que ele pergunta? Ele pergunta se eu quero publicar esse nosso projeto, né, que nós acabamos de criar, como private lá no GitHub ou como public. Nós vamos colocar como public, né? Então, public. Aí ele pergunta quais são as pastas que você quer mandar lá para o GitHub. Então vou colocar, quero mandar tudo. Ok, publicando, tá subindo lá, né, essa pastinha lá para o GitHub. Aí ele pergunta, né, como é que você quer fazer o seu sign-in? Você pode fazer, pessoal, ó, através do token.
Lembra que você tem uma Personal Access Token? Então vamos pegar aqui o nosso token. Aqui, ó, eu salvei em Documents, se eu não me engano, aqui Documents, aqui, ó, Personal Access Token. Vou abrir aqui. E vamos pegar aqui esse token, copy. Quando eu vim aqui, ó, então você vai colar, sign in. Então agora você está conseguindo fazer essa ligação, tá bom? Do GitHub com o seu repositório. Então ele diz, ó, que foi publicado com sucesso, tá? Aqui, ó, Open on GitHub. Então agora ele vai te mandar, o seu repositório agora está criado, tá? Esse template aqui foi o próprio Visual Studio Code quem criou aqui do README, então nós podemos apagar isso daqui depois, organizar. E notem, ó, que eu esqueci que no GitHub ele não aceita caracteres especiais. Aí ficou esse nome feio. Então vamos consertar bem rapidinho aqui. Settings. Aqui tá o nome, né? Então vou colocar assim, ó. Resolução de exercícios, pra cima, lógica de programação, Então você vai clicar aqui, ó, em Rename. Clicou em Rename, ó, ele já ficou bonitinho aqui, ok? Então, se der tempo, no final aqui do nosso curso, o que eu posso fazer com vocês? A gente pode criar um README bem interessante, a gente coloca aqui do About, né? Mas é importante, pessoal, que aqui no About que vocês coloquem o link do meu repositório, né? Então, aqui tá nessa ferramentinha, aí vai vir aqui, deixa eu voltar aqui pro início. Vocês peguem aqui esse repositório, aqui, e até coloca aqui, né? Para uma pessoa entrar aqui no seu repositório, ele já vê, né, da onde é que está vindo esse curso. Então, vou colocar aqui, depois nós escrevemos um textinho, criamos um README, para ficar bem interessante, né? Feita aqui essas primeiras configurações, então a resolução dos exercícios que vocês vão fazer, vocês vão concentrar aqui dentro dessa pastinha SRC. Aqui em SRC é onde vocês vão colocar as classes Java, né, referente à resolução dos exercícios. Vocês vão perceber que a partir da próxima aula eu não vou estar mais no ambiente Windows, tá bom? Eu vou estar no ambiente Linux, porque é o que eu utilizo no meu dia a dia. Mas eu já fiz todas as configurações com vocês e vocês já estão prontos já para seguir sozinho aqui no Windows e eu vou voltar lá pro meu Linux. Combinado? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.